Hoje, na disciplina de técnicas cirúrgicas veterinárias, nós vamos abordar as técnicas cirúrgicas de esplenectomia e cistotomia. Então, vamos iniciar pela esplenectomia. O que é esplenectomia? Então, o prefixo espleno significa baço e o sufixo ectomia, remoção ou extirpação. Então, é a remoção completa do baço. Quais são as indicações para realizar a esplenectomia? Basicamente, né, são rupturas ou laceração decorrentes de traumas, principalmente automobilísticos, então atropelamentos desses animais, e também neoplasias, e principalmente embaixo, hemangioma, hemangiosarcoma, linfoma e carcinoma. Outra causa muito comum de se realizar a esplenectomia é devido a hematomas esplênicos. Então, o animal sofre um trauma, onde é lesado o parênquima esplênico, porém a cápsula ele não é lesada. Então, existe uma hemorragia focal, onde a cápsula contém essa hemorragia. Mas é difícil a gente definir quando, pode ser que isso venha a se romper, né, essa cápsula, e esse animal apresente um quadro de hemorragia ativa. Então, como que nós iniciamos, né, a cirurgia para a esplenectomia, o transcirúrgico, né, transoperatório da esplenectomia? Nós realizamos uma abordagem via celotomia pré-retroumbilical. Então, a incisão desde antes, né, cranial ao umbigo, passando o umbigo, estendendo-se um pouco caudal ao umbigo, né? Então, da mesma forma que já foi citado em outras aulas, né, o procedimento de celiotomia. Então, realiza-se a incisão de pele com bisturi, a divulsão do tecido subcutâneo com uma tesoura Metzenbaum. Após isso, localiza-se a linha alba. É colocado duas pinças Allis laterais à linha alba, de modo que nós conseguimos fazer uma tração dessa musculatura e afastar essa musculatura e a linha alba dos órgãos abdominais. Sendo assim, realiza-se a punção-incisão na linha alba e verifica-se a aderência, se existe aderência abaixo, né, dessa parede abdominal. Em caso de neoplasias, é muito importante realizar esse procedimento de conferência antes de ampliar a incisão, porque, mesmo com hemorragia um pouco mais antiga também, visando conter essa hemorragia ou essas metástases, tendem a causar aderências ali na parede abdominal. E ampliando sem essa conferência, existe o risco de a gente atingir alguma coisa inadvertidamente. Então, conferiu, amplia essa linha alba, né, esse acesso à cavidade abdominal, de tamanho suficiente para que conseguimos exteriorizar esse baço. Né? O baço ele vai estar do lado esquerdo abdominal, um pouco para trás do estômago, bem, na verdade, intimamente aderido ao estômago. A manipulação, independente da causa desse baço, ela tem que ser delicada. É um órgão muito friável, muito delicado. Então, geralmente utilizamos gases ou compressas, né, de modo que tenham mais aderência e que consigamos manipular esse órgão com o mínimo de trauma, com o mínimo de lesão possível. A vascularização, nós temos que, para toda vez que for retirar um órgão, né, no caso da esplenectomia, da orquiectomia, mesmo da ovário esterectomia, nós tínhamos que saber, né, como que funciona a vascularização desses órgãos. Na esplenectomia, não é diferente, né? Então, o que a gente tem que saber? A vascularização, ela chega ali na linha média, em uma só concentração pela malha do aumento. Então, nós temos um tecido adiposo ali de aumento entre o estômago e o baço, e toda a vascularização ali entra na linha média do baço. E a irrigação, né, ela é proveniente da artéria esplênica, que ela vem da artéria celíaca. E já a drenagem desse sangue do baço, ela é proveniente da veia esplênica, que segue para a veia porta. E ali nós temos muitas ramificações. Nós vamos discorrer sobre elas logo após. Então, aqui nessa figura da esquerda, nós temos um baço com diversos nódulos, né?
neoplásicos. Então, esse animal tinha um hemangiosarcoma. Então, a gente observa que todo irregular, esse parênquima, todo de coloração alterada, ele não está uniforme, o contorno desse baço está todo irregular, né? E observa aqui na parte ventral desse baço que tem uma massa mais hemorrágica. Então, o que aconteceu? Essa neoplasia ela cresceu tanto de modo a esse parênquima esplênico não tolerar. E aí veio a romper. Rompendo, esse animal apresentou um quadro de hemorragia ativa aí, né, necessitando de uma cirurgia de emergência. Já nesse outro baço, a gente observa que é apenas um nódulo, né? E o que é isso? Isso aqui é um hematoma esplênico. Então, esse animal sofreu um trauma, não teve nenhuma hemorragia, né, no dia, porém ele lacerou, ele teve uma lesão em parênquima esplênico. Porém, essa cápsula esplênica aqui, ela não foi lesada. Então, esse hematoma ocorreu, porém essa cápsula esplênica, ela tolerou, ela suportou essa hemorragia, formando um grande coágulo ali, e não sei o porquê, né? A gente não consegue definir a causa, né? Pode ser por conta de pressão mesmo, do aumento desse sangramento, mas isso já era. Ele tinha um histórico, esse paciente, de um trauma mais crônico, mais antigo, e ele prostrou, começou com sensibilidade à palpação abdominal, e ao fazer ultrassom foi observado uma massa embaixo e também uma hemorragia ativa. E foi localizado no transcirúrgico esse hematoma esplênico, que ele veio a romper e esse animal teve uma perda de sangue aguda aí. Já nesse outro caso, nós temos uma laceração esplênica mesmo, uma ruptura esplênica. Então, esse animal havia sido atropelado recentemente e nos exames de triagem para verificação de integridade de órgãos abdominais e torácicos, foi observado presença de líquido ativo, né, presença de líquido cavitário ali na cavidade abdominal, e ao fazer a celeotomia exploratória foi diagnosticado esse baço, com alguns pontos de laceração, e um ponto um pouco mais grave aqui. Então, esse animal tinha uma hemorragia ativa, e a melhor maneira de tratar essa hemorragia é realizando a esplenectomia, a maneira mais rápida e eficaz. Então, nós temos que saber, né, como nos outros órgãos nós sabíamos também, né, a vascularização, anatomia vascular, nós temos que saber também do baço. Então, a artéria e a veia esplênica, elas vêm aqui, né, dorsal. No caso, esse animal em decúbito dorsal na mesa, isso vai estar ventral, mas na verdade é dorsal, né, tá atrás do estômago, vamos falar assim. Então, essa artéria e veia esplênica, elas vêm da celíaca, igual foi dito anteriormente, e antes de chegar ao baço, ela emite um ramo, a primeira ramificação dela vai para o pâncreas. Na verdade, lobo esquerdo do pâncreas. E isso aí também, ele tem um retorno também venoso desse sangue do pâncreas. Já a segunda ramificação, o ramo ventral dessa artéria veia esplênica, ela emite ramos para o ligamento esplenocólico e aumento maior. Então, existe aqui um ligamento entre o baço e o cólon e também todo o aumento maior, aquela malha adiposa toda vascularizada aqui que a gente comenta que sempre realiza a aumentalização em cirurgias de órgão cavitário. Mais para frente aqui, se a gente observar passando, tem a terceira ramificação, então, ela vem, né, ela irriga, emite alguns ramos secundários aqui que adentram o baço, porém passa aqui, né, e continua mandando, vascularizando o aumento maior. Aqui outra ramificação que a gente tem, que ela vai bifurcar antes de adentrar ao baço, né? E vai a artéria e a veia gastroepiploicas esquerdas, que vascularizam principalmente o estômago, aqui a porção de curvatura maior e o aumento menor. Já o ramo dorsal, aqui lá para cima, onde é emitida uma ramificação, ela vasculariza, solta ramos secundários para o baço também, porém, elas emitem também as veias e artérias, né, gástricas pequenas ou menores,
que vascularizam essa parede ainda mais próximo ao fundo gástrico aqui, né, caminho do cardio, do estômago. E aqui nós temos também o ligamento gastroesplênico, que fixa esse baço ao estômago, e todos essas ramificações, elas acabam em algum momento emitindo ramos secundários, que esses sim adentram o baço. Então, o que nós temos aqui? É a mesma imagem, porém de um livro traduzido, né? Como que nós realizamos vamos voltar aqui. Como que nós realizamos a esplenectomia? Que vaso que nós temos que ligar para não comprometer nenhum outro órgão? Por exemplo, se a gente realizar a ligadura aqui, né, na artéria veia esplênica, propriamente dito, nós vamos comprometer pâncreas, aumento maior, estômago, né, e o baço. O baço a gente quer que ele saia mesmo. Então, se a gente fizer após a primeira ramificação, ainda estamos comprometendo muitos órgãos ainda, né, tanto o aumento quanto o estômago e tudo mais. Então, onde que seria o ponto mais adequado, mais seguro para a gente realizar todas essas ligaduras sem comprometer aí a vascularização, tanto de pâncreas, quanto de aumento maior, quanto de estômago e tudo? Vocês fazem ideia? Onde que a gente ligaria? São os ramos secundários. Então, aqui, né, existe uma malha de aumento, um tecido adiposo que envolve, que ele é aderido aqui ao baço, porém, realizando a divulsão romba delicadamente, acaba que é localizado todos esses ramos secundários, logo adentrando ali ao baço. Então, nós ligamos eles individualmente, e cada ramo secundário desse, nós temos que realizar duas ligaduras, uma que vai ficar no animal, e outra para conter a hemorragia desse baço, né, até a retirada completa, para deixar a cirurgia mais limpa, para esse animal perder menos sangue do que ele já está perdendo, e realizar a retirada. Então, realiza-se uma ligadura mais próxima da bifurcação e outra mais próxima à entrada desses vasos no baço, e secciona entre essas duas ligaduras. E fazendo isso em todos os vasos, né, os ramos secundários, realiza-se a retirada desse baço. É uma cirurgia tecnicamente simples, porque ela é bem visual, é muito fácil da gente localizar isso. Quando que não é? Quando tem uma hemorragia ativa, que é difícil, a gente tem que ter pressa para resolver essa hemorragia, para conter esse sangramento, ou então em casos de neoplasia. Muitas vezes existe neovascularização, ou a massa está englobando aqui a entrada desses ramos secundários no baço, o que dificulta bastante a nossa interpretação ali do que é o que, né, em relação à anatomia, para realizar essa esplenectomia da maneira mais correta e segura. Então, basicamente, na esplenectomia é realizada ligando todos os ramos secundários desse baço. Agora vamos falar um pouco de cistotomia. O que é cistotomia? Então, cisto, né, significa vesícula urinária, é um prefixo de vesícula urinária, e tomia, incisão. Então, o que é? É a incisão da vesícula urinária. Quais são as indicações dessa cistotomia? Principalmente para remoção de cistólito. Então, esse animal teve algum problema urinário, teve um acúmulo, uma formação de cálculos urinários, cistólitos, dentro da bexiga, e está causando cistite recorrente, ou está obstruindo, né? Algum cálculo foi para a uretra, então tem que realizar a cistotomia para a remoção desses cistólitos. O que a gente tem que ter na cabeça? A posição ortostática é diferente do decúbito dorsal, que é o decúbito que nós vamos operar, o decúbito da cirurgia. Então, nos livros de anatomia, mesmo nos livros de cirurgia, nós vamos observar que as imagens vão ser das bexigas, né, serão com o animal em estação, em posição ortostática. Então, como nós vamos operar, isso vai estar invertido. O que é ventral vai estar dorsal, né, e o que é dorsal vai estar ventral. Deu para entender? Vai estar invertido só. O que é importante? É realizar a sondagem prévia desse animal, desse paciente, independente se ele for macho ou fêmea. Se possível, se não tiver obstrução dessa uretra,
Realizando a sondagem prévia, nós vamos operar essa bexiga o mais vazio possível, né? Por que que isso é bom? Primeiro, nós vamos conseguir localizar facilmente o trígono vesical, né, evitando aí uma lesão iatrogênica, que nós vamos discutir mais para frente. Outro fator também, como é para realizar remoção de cistólitos, se tiver algum cistólito na uretra, nós vamos fazer uma retropulsão dele, vamos conseguir mandar ele de volta para a bexiga para retirar esse cálculo, né? E também essa bexiga vazia evita, né, a contaminação, o extravasamento de urina no nosso campo operatório. E muito importante também é realizar a manipulação delicada da bexiga, porque ele é um órgão bem friável. E muitas vezes, por uma manipulação um pouco mais firme, né, uma manipulação sem cuidado, acaba que pode gerar uma atonia vesical pós-operatória. Então, esse animal perde a capacidade de contrair essa bexiga, né, para urinar no pós-operatório. Então, aqui nós temos uma bandeja com diversos cálculos que foi retirado, eu acho que foi de um Schnauzer, esses cálculos. Então, uma quantidade bem grande, né, de cálculo. A bexiga dele estava repleta de cálculo, ele não conseguia, não tinha espaço para armazenar urina, e tinha uma cistite bem grave devido a esses cálculos ali estarem irritando toda essa e alterando todo o pH da urina desse paciente. Então, o que, que a gente tem que saber? Da mesma forma que a gente já conversou no baço, né, anatomia do sistema urinário. Então, nós temos aqui o rim, né, dos rins aqui do hilo renal, a gente adentra a artéria e veia renal e sai o ureter, né, que vai adentrar aqui no trígono vesical, né? Então, adentrando aqui no trígono vesical, nós temos a bexiga, né? Essa bexiga, ela sai ali também do trígono, a uretra, que nesse caso é um cão, a uretra pélvica, né? Que vai para a uretra peniana e esse ósseo uretral externo. Então, sabendo disso, né? Observando aqui, né? Esse animal está em posição ortostática. Então, aqui a gente tem região de trígono vesical, né? Aqui a gente tem o dorso da bexiga, que a gente tem o ventre da bexiga, e temos também aqui o ápice da bexiga. A vascularização, a gente sabe que ela vem lateralmente dessa bexiga, né? Então, ela é proveniente das laterais aqui. Então, da mesma forma que o estômago, nós não podemos ligar esses vasos, nem pinçar esses vasos. Qualquer lesão nesses vasos, nós vamos comprometer nossa cicatrização. Então, a artéria vesical cranial, ela vem da artéria umbilical e emite ramos que chegam até da metade da bexiga e corre até o ápice. Então, vindo daqui para cá. Já a artéria vesical caudal, ela vem da artéria urogenital, que daí ela emite ramos da metade da bexiga até o trígono vesical. Então, como que nós vamos realizar? O que é importante a gente atentar? O trígono vesical, né, na verdade, onde a gente vê o adentrar aqui do ureter na bexiga, não é realmente onde ele está adentrando no lúmen vesical. Esse ureter aqui, ele passa a primeira camada, né, seromuscular, e ele transita, ele tuneliza aqui entre as camadas da bexiga até que ele tenha, né, desemboque aqui, que tenha a comunicação com o meio interno. Então, ó, eles desembocam na parede dorsal, entre o meio e a base da vesícula urinária, porém não apenas abrem série diretamente, né? O ureter, ele passa as primeiras camadas da parede da vesícula, vem caminhando e só depois ele desemboca, formando uma tunelização. Isso é muito importante para na sutura nós não realizarmos nenhuma sutura nessa região, porque o ureter, ele não é apenas o que a gente vê, ele é muito mais que isso, né? Ele tuneliza, né, e sai aqui na região do trígono. Então, a diérese. Como que nós vamos realizar a diérese dessa bexiga urinária? Basicamente, fugindo da área de maior vascularização. Então, a gente sabe que a vascularização ela vem das laterais, né? Então, nós vamos incisar a linha média dessa bexiga e principalmente, né, na face dorsal, para fugir melhor dessa vascularização. A incisão é feita como é feita nos outros órgãos cavitários. Então, ela é realizada com uma punção-incisão com bisturi e ampliada com a tesoura, sendo essa de tamanho suficiente para a remoção do cistólito.
Pode-se também, como no estômago, né, realizar aqueles 2 pontos de ancoragem, para que o nosso auxiliar suspenda essa bexiga, né, para que não extravase conteúdo no nosso campo operatório, né. Então a gente consegue, com esses fios, ele fica com as mãos mais distantes, nós temos uma melhor mobilidade para trabalhar ali em cima da bexiga, e também ele suspende essas paredes vesicais de modo que não ele não cause nenhuma compressão e não venha cair nenhum conteúdo urinário na cavidade, né. Muito cuidado, igual eu já falei, com o trígono vesical, tanto na incisão e principalmente na nossa síntese. E é muito, quanto mais próximo ao ápice, né, que a gente realizar essa incisão, é menor o risco de incisão e obstrução dos ureteres na síntese. E é muito importante também a gente realizar a retroflexão da bexiga. O que que é isso? Vocês concordam comigo que esse animal em posição ortostática, ele fica, né, repleto, essa bexiga fica repleta de urina, ela não fica com ar. Porém, a pressão que essa urina exerce sobre essa porção da bexiga é maior do que essa, correto? Vocês conseguem? A gravidade, vocês conseguem entender que a gravidade favorece uma maior pressão aqui? Então, se a gente fizer a retroflexão, o que que é isso? É tracionar essa bexiga aqui para trás, né? Então, a gente flexiona ela, dobra ela aqui para trás, exterioriza ela na parede abdominal e vira ela para trás. E trabalhar nessa porção, né, na porção dorsal mais próxima ao ápice, é a porção onde menos terá tensão na nossa linha de sutura, né? E tendo menos tensão, menos risco de extravasamento de conteúdo. Como que nós realizamos a síntese dessa bexiga? Então, realizamos o acesso, ampliamos de tamanho suficiente para retirar esses cálculos, ou neoplasia, ou o que for, né? Como que a gente realiza essa síntese? É em 2 planos também, igual nos outros órgãos cavitários, né, como estômago, intestino grosso. Então, o primeiro plano, a gente vai utilizar fio absorvível sintético, de preferência monofilamentar, de calibre 3 zeros a 4 zeros, e realizamos um padrão de sutura contínuo, invaginante e contaminado, por exemplo, um Schmiden. Após isso, a gente pega a tintura de iodo a 2%, passa delicadamente apenas sobre a linha de sutura, igual eu falei nos outros órgãos cavitários também, para controle do crescimento bacteriano focal, e realiza a troca de luvas e material cirúrgico, tanto instrumental quanto o fio. Esse fio que você suturou a primeira camada, ele não suturará a segunda. E o segundo plano, a gente busca um padrão de sutura invaginante não contaminado, né, sero muscular, que ele vai ser Cushing ou Lambert. Nós vamos utilizar os fios absorvíveis sintéticos preferencialmente monofilamentares, né, de calibre 3 zeros a 4 zeros. É importante realizar o uso de fios absorvíveis para evitar a formação de cálculos futuros. Um nylon, qualquer corpo estranho que tiver nessa bexiga, até um cálculo, ele predispõe à formação de mais cálculos. Um fio ali dentro, em contato com a urina, vai predispor à formação de cálculos urinários novos, né? Então é interessante utilizar fios absorvíveis sintéticos e preferencialmente monofilamentares, devido à não capacidade higroscópica ali, né? E menor contaminação devido a isso mesmo, do que em comparado com os fios multifilamentares. É muito importante também manter o animal sondado por aproximadamente 3 dias, basicamente devido à atonia vesical pós-operatória. Isso aí só ocorre se tiver uma cistite muito recorrente ou tiver uma manipulação muito séria, né, muito vigorosa. Eu, particularmente, eu deixo 2 dias o animal de sonda. Por quê? Essa sonda, ela favorece a ascendência bacteriana ali para a gente ter uma cistite, né, iatrogênica por conta dessa sonda. Porém, é importante deixar nesses primeiros dias, porque a gente incisou essa bexiga, né? A partir do momento que realizou a incisão dessa bexiga, teve hemorragia. Nós fugimos da vascularização, igual o estômago não pode se pinçar esses vasos, porque ou realizar ligaduras, isso aí vai comprometer a nossa cicatrização, né? Então, você tem que trabalhar com isso com uma hemorragia leve. Pode fazer no máximo uma compressão digital ali, uma compressão com gás e até o término da cirurgia. Mas esse sangue, da mesma forma que a gente observa ele
sangrando para fora da bexiga, ele sangra para dentro também. E esse sangue aí tende a formar coágulos que pode vir a obstruir, né, o fluxo urinário e ter uma retenção, fragilizando ainda mais, né, ainda mais não, fragilizando a nossa área aqui de sutura. E pode realizar também o teste do vazamento, injetar solução com um pouco de pressão, de modo a localizar ali, ver se existe algum fluxo é, transitando ali pelos pontos dessa bexiga. Então aqui, e muito importante, tirou todos os cálculos, visualizou, colocou o dedo, é muito importante a gente realizar a lavagem dessa vesícula. Nesse caso aqui, essa foto não ficou tão legal, tem até um cocô aqui. Eu realizei a sondagem retrógrada, então ali no trígono vesical, eu adentrei uma sonda uretral estéreo transoperatória pela uretra desse paciente e fiz uma injeção de solução fisiológica estéreo também, mas sob pressão, uma pressão controlada para não lacerar essa uretra, né, não vir a romper. Porém, a gente observa aqui, ó, muitos cálculos. Tem muita areinha, né? Que possivelmente isso estaria dificultando também todo esse quadro. Então, além de lavar, 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 retirar todos os que são possíveis, é importante preocupar também com o trajeto, né, de todo o trato urinário. Então, a uretra também é importante. E aqui, nesse outro caso, isso aqui é importante, né, não tem muita coisa a ver com a aula, é uma ruptura vesical, então não seria uma cistotomia, seria só uma cistorrafia, foi que a gente realizou, mas é para vocês lembrarem qual é o padrão ouro para diagnóstico de ruptura vesical. Não é ultrassom, e sim a urografia, né, retrógrada. Então a gente sonda esse paciente, injeta contraste iodado, né, intravesical aqui, e se isso formar uma bolsa aqui com contraste, com contorno regular, como é o esperado da bexiga, essa bexiga está íntegra. Nesse caso aqui, teve alguns pontos de extravasamento desse contraste. Esse animal, então, sendo diagnosticado como uma ruptura vesical e sendo encaminhado para o centro cirúrgico para a gente realizar a cistorrafia desse paciente. Então, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, pode mandar mensagem que nós vamos sanando todas assim que possível. Muito obrigado.